16, 17. Yes, pastor. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E também pode ler João 15, 16. Tudo que fizerem, devem fazer em nome do Senhor Jesus. 15, 16. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João 15, versículo 16, diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Tudo que pedirdes ao vosso Pai, Em meu nome, em meu nome, Ele vos conceda. mas aí também diz que quem escolheu ao outro? Fomos nós ou ele? Ele nos escolheu. E disse como, pastor? Eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Nomear é o quê? Dar um propósito. Dar um propósito. De uma É missão. uma missão. Nos nomeou uns ao profeta, um apóstolo, É um uma pastor, outro evangelista, outro doutor. Deu uma missão e deve ser feita para dar frutos. É. Problemas estão, pastor. O problema é não se descobrir quem você é. E por isso que o pastor falou também que você não dá muitos frutos, porque está fazendo tudo na igreja. Tudo que é atividade você faz. Não é errado eu fazer a igreja se eu tenho um propósito. Não é errado. Mas aonde você se dedica mais é em onde você vai dar mais resultado. Senão você vai se dar todo o esforço para poucos resultados. Você fica a reclamar, minha igreja, pessoas não avançam, Não me ajuda. não ajudam, Faço não há tudo revelação, sozinho. faço tudo sozinho. É porque os outros ainda não se descobriram. E você não lhes fez descobrir. Como? Porque o pastor falou em Jeremias que Deus chamou os pastores com conhecimento e consciência. Porque a ciência é fundamental. É exatamente. O próprio Moisés estudou aos pés. Porque do egípcio, não estava no Egito, ele foi capacitado. Aos pés de Faraó, ele não era um qualquer. Yes. Ele conhecia a ciência. Paulo Falamos conhecia de a Paulo. ciência. Conhecia a Aos pés de ciência. Gamaliel. Todos aqueles Aristóteles, esses pensadores, esses físicos, filósofos, não eram... Buscaram conhecimento. Aí quando já em Jeremias Deus disse, olha, vos dei pastores que vai vos guiar com sabedoria e conhecimento. Quer dizer, isso deve andar junto. Sim. Porque sabedoria tem que ter conhecimento. Sabedoria é a aplicação de um conhecimento. Conhecimento é saber o funcionamento das coisas, ao passo que sabedoria é a aplicação dessa coisa que você sabe. Exatamente. Tem pessoas que têm sabedoria, mas não sabem aplicar. É um perigo. Sabedoria e conhecimento é como se eu estivesse a dizer amor e caridade. Amém. É fora. Eles andam juntos. Amor é a planta da inclinação do coração. Amém. Aonde está inclinado o meu coração? É onde eu amo. Forte. Agora, eu disse amor e Caridade. caridade. Caridade é a manifestação do amor. É, exatamente. Eu amo. Esse sentimento está no coração. Ninguém vê o amor. Só que é visível É quando eu fora. tiro e demonstro. Deus fez isso. Amou o mundo De tal maneira de tal maneira que deu, entregou, e foi visível. manifestou. Exatamente. Yeah. Amor só é visível quando você manifesta, quando você dá. Vai nos levar já a ter problemas. Você me ama, diz que me ama, mas não me dá nada. Nós estamos a falar nesse sentido, irmãos. Mas de fato, se tua dama, se o teu damo, seu amado, sua amada te ama, há de chegar um momento que vai precisar de fato de manifestar o amor que o pastor está falando. É, exatamente. Você ama, tem que fazer alguma coisa pelo amor. Agora não vai deixar o amor entristecido. Yes. E até
fala isso em Coríntios, né? Não entristeçais o espírito, ou seja, o amor não é sofredor, não é invejoso, não tem ódio, não se ira facilmente, né? Ele não se ensoberbece. Porque não cabe você dizer só eu te amo. São palavras. São palavras. E essas palavras terminam como? Eu te amo. Faça algo de demonstração do seu amor. Aí dá. Doa. Doa. Yes, pastor. Entregas. O bom pastor cuida das suas ovelhas. E o provérbio diz o quê? Procura conhecer o estado das suas ovelhas e coloca seu coração sobre elas. Então, significa, tenha inclinação do seu coração naquilo que você ama. Yes. Isso também Coloca seu coração. é um propósito. Jesus disse para Pedro, tu me amas? Yeah. Cuida das minhas ovelhas. Faz alguma coisa, revela o amor. Yes. Então, quando o pastor cuida das ovelhas, está a amar a Deus. Não está simplesmente amando as ovelhas. Está a amar a Jesus. Do mandamento e do propósito pela qual foi designado. Exatamente. É forte esse pastor. Exatamente. Então tem muita gente que talvez estejam assistindo e não saibam, queiram descobrir qual é o seu propósito. O que elas devem fazer, pastor? Para descobrir o seu propósito, Yes. como já estávamos a falar aqui, primeiro você precisa se conhecer. Conheça a sua identidade. Quem você é. Moisés disse, eu sou gago. Não sei falar. Mas ele queria cumprir com o propósito. Existia algo que lhe impedia de cumprir. Então ele tinha que revelar. Porque se você não revela os seus problemas ao médico, o médico não vai curar você. Não basta você chegar num hospital, apresenta-se ao médico, eu estou doente. Tem que dizer o que você está sentindo. A dor do meu corpo. Quando estou do meu corpo, isso não é doença. Isso é manifestação da doença. Yes. Como você não sabe exatamente o que você está sentindo, o médico te submete a exames para descobrir qual é a origem dessa febre no corpo inteiro. Aí quando descobrirem, vão lutar para combater, porque combatendo a origem, elimina as febres. Então, eu tenho que me conhecer quem sou eu para ir atrás do meu propósito. Quem sou eu? Não estou a falar de qual é o meu nome. Meu nome é Geraldo. Agora, quem é o Geraldo? Jesus perguntou aos discípulos, quem sou eu dentro de vocês? Os discípulos sabiam que o nome dele era Jesus. Mas qual é a missão dele? Profético. Profeta do Antigo, do Novo, é profeta. Então a missão é profética. Jesus descobriu, minha missão é profética. Então deixa eu entregar a palavra profética. Ele foi entregar. Agora, para você descobrir qual é o seu propósito profético, eu disse profético, não estou a falar simplesmente de revelações. Profético é algo representativo ao mundo espiritual ou aos assuntos bíblicos, não é? Falamos que a Bíblia aliás, o Antigo Testamento é uma sombra, é profecia do Novo Testamento. Novo Testamento é realidade. Então, o profético, para você descobrir o seu propósito, conheça-se primeiro. Quem você é? De onde você veio? Se não sabe de onde veio, então não saberá para onde vai. Tem que saber o seu lugar de origem, o seu patriotismo. De onde você veio. Por que está aqui? É questão de propósito. Por que você está aqui? Se não sabe por que você está aqui, não sabe, vai viver uma vida de ilusão. Andam desgarradamente como se fossem ovelhas sem pastores. Exatamente. O que você pode fazer? Faz tudo se não sabe. Faz tudo se não sabe. E como eu disse, eu fazia tudo. Tocava tocar, tocava cantar, tocava dançar. Eu não estava sabendo qual é a minha área.
Até que Deus levantou um homem, que foi meu pastor, me apareceu e disse: filho, eu vejo você ministério da palavra. Eu recordo, isso foi em 2015, no mês de janeiro, quando o meu pastor da igreja onde eu estava, Nova Aliança, pastor Nesson, ele veio e disse: filho, eu vejo o ministério de palavra em você. Então se dedique muito nessa área. Para de imitar os outros. Para de buscar mensagem dos outros. Procure sua própria inspiração. Medite na palavra. Vai ver você a fluir. Glória a Jesus. Eu louvo a Deus porque estou vendo isso acontecer. Conheço já meu propósito aqui. Por isso, qualquer pessoa que venha ao meu encontro, eu abro a palavra. Mesmo sem Bíblia, eu tenho que falar a palavra. Alguma palavra de Deus tem que sair da minha boca. Glória a Jesus. Porque esta é a minha missão. Louvado seja Deus. Qual é o seu potencial? O que você sabe fazer? Conhecer sua potencialidade e suas habilidades. Isso também é importante. Em que área você é bom? E faça. Como você não sabe, quer ser ajudante em todas as áreas? A ser ajudante profissional. Não é porque os diáconos, diáconas, presbíteros, aqueles que são obreiros, é errado. Não. Estamos a dizer que não seja somente alguém auxiliador. Se descubra, saiba. Enquanto você está servir como obreiro, auxiliar os pastores, os líderes, nesse período é o tempo de você buscar a sua inclinação. Aonde Deus te chamou? Olha só para a vida de Estevão. Yes, pastor. Estevão foi escolhido como um dos 7 diáconos. Alguém com muita sabedoria, muita inteligência, cheio do Espírito Santo, sabe? Então, aquilo não limitou ele no ministério de diaconato. Não. Estevão foi morto sendo apedrejado por causa da propagação do Evangelho. Além de ser diácono, ele era evangelista. Evangelista nato. Nato. Então, ele descobriu suas habilidades e foi lá. Glória a Jesus. Mas no tempo para servir, tudo tem seu tempo. Dá para servir homens de Deus, dá para servir o ministério. Sirva. Está no seu tempo livre, faça o seu ministério. Paulo falou para Timóteo: evangeliza, na segunda carta. Yes. Ele disse: faz a obra do evangelista, mas não esqueça de servir no seu ministério. Era pastor, mas devia evangelizar. Exatamente. Eu me surpreendo com David Leonardo, por exemplo, Tiago Brunet. É um evangelista nato. Sim. Ele diz que eu não estou preocupado em questão de ser pastor, assim. Alguns chamam eles de pastor, mas Deus chamou principalmente a esses dois, David Leonardo, o pastor que nós chamamos de evangelista, Tiago Brunet, para servir no ministério de evangelismo. Eles fazem aquilo, viajam pelo mundo inteiro a evangelizar. Não são os pastores que, quando chegam na igreja, às vezes sentam, só estão ouvindo a palavra do seu pastor. Mas são grandes homens que servem e o mundo inteiro os conhece, porque descobriram os seus propósitos. É pastor, aí como auxiliar no ministério, Yes. tem que sentar para ouvir o pastor dele, mas ele sabe qual é a missão dele no ministério de Cristo, não no ministério de denominação. Ele tem que saber qual é o meu trabalho aqui no reino de Deus. Amen. Não na igreja Nova Terra. Não na igreja local. Não na placa. Porque muitos se cingem e se limitam ao seu ministério dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja. Eu estava Pessoas que falando, não foram chamadas para dentro da igreja. eu estava a falar com meu filho hoje. Ele disse: pai, tenho um amigo que te admira muito. Eu disse: como assim? O Senhor se deu para ajudar um outro pastor a construir o templo dele. Estava construindo aquele templo de estátuas, de pau. Então, quando estava construindo, ele me informou: quero começar a minha construção precária, assim, tem materiais, isso tudo bem. Deixa eu consigo construir. Eu sou mestre nessa área nas casas de estacas, né? Se deixa eu ajudar você. Eu cheguei lá, eu disse: olha, tudo está por mim. O pastor disse: segue o que ele
nem sequer um centavo. Começamos até terminar. Quantos irmãos? Acabou? Amém. Deus abençoe, já vou. Desde aquele dia não fui mais naquela igreja. Eu não ia lá para que as pessoas me vejam quem sou eu. Eu ia fazer trabalho de Deus. Eu ia por causa do reino, não por causa de placa, porque se fosse por causa de placa, não ia para lá, porque aquela é outra placa. Exatamente. Então, eu estou numa outra. Eu fui para ajudar o reino. Se você me convida hoje, vamos fazer evangelismo, mesmo um ar livre, uma cruzada, eu vou. Eu estou para o reino, não estou para me fixar numa placa. Tenho um grupo que Deus me deu. Jesus disse, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, Exatamente. que precisam de mim. Eu tenho que identificar quem é essa ovelha que não é desse aprisco, eu ir atrás dela, deixar as 99, ir atrás daquela que está lá. Oh, se tudo está difícil, a multidão, acho que conhece, né? Quem tem promessa de Deus não morre não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Mas existem algumas pessoas que morreram antes da promessa se cumprir. Existem. O que leva pessoas a morrer antes da promessa se cumprir? Não estavam alinhados à promessa. Porque ouviu que Deus tem uma promessa e às vezes não fazem nada ou andam fora dos caminhos. Exatamente. Não, era o propósito de Deus. Não se alinham à promessa. Jesus, ele veio debaixo de uma promessa. Show, that's good. Debaixo de uma promessa. Deus enviou, mas debaixo de uma promessa. Mesmo sabendo que corria um perigo de ser pendurado na cruz, de ser torturado, ele tinha que cumprir. Não fugiu do alinhamento. Mas não é fácil. Pedro disse, Senhor, eu não vou permitir que as pessoas te maltratem. Eu estarei consigo até a sua morte. Jesus olhou para ele e disse, você vai me negar 3 vezes? Não, Senhor. Disse, Senhor, então, o Senhor não pode morrer. Porque nós estamos aqui, eu tenho 2 facas. Tenho 2 facas, guarde. Isso poderá funcionar. É forte. Guarde. E Jesus olhou para Pedro e disse, afaste de mim, Satanás. Por quê? Satanás entrou em Pedro para tentar impedir o propósito de Deus na vida de Jesus. Original de Jesus na terra. É forte. Eu preciso morrer. Este é o meu propósito. Pedro, eu preciso morrer. Não, Senhor, não pode. Não, eu vou tentar impedir. Pedro tinha influência. Power também. Homens. Uso da força mesmo. Exatamente. Também. E aí Jesus disse, não, afaste de mim, Satanás. Forte, pastor. Para trás de mim. Que eu vim cumprir o propósito. Eu já sei o que vai acontecer. Entrou em Jerusalém, começou a ver situação do que ele poderia passar. Quando estava a orar, começou a sangrar, transpirar sangue. Ele já sabia o que poderia acontecer com ele. Agora, quem é Pedro que não sabe do meu futuro, quer tentar me impedir a cumprir o propósito? Quem é Pedro? Por isso a Bíblia diz, muitos são os planos dos homens, mas o último ponto da realização dos projetos e propósitos vem de Deus. Os propósitos de Deus são permanentes. Não são passageiros. Há muitos propósitos no coração do homem. Vários. Mas os planos de Deus são permanentes. É a parte final, exato. Permanecem para sempre. Então, se Deus tem um propósito, queira você ou não, o seu propósito vai se cumprir quando estiver alinhado aos propósitos de Deus. Ele diz em
Jeremias 29:11. Yes. Eu tenho muitos planos a vosso respeito. Glory to Jesus. Os planos do bem, planos de paz, para vos dar o fim que esperais. Oh, glory to Jesus. My God. Deus tem esses planos. Oh. E eu tenho meus planos. Que sou homem. No coração do homem tem muitos planos. Yeah, ele pensa, quer casar, quer ter uma casa, quer ter família, filho, quer ter esposa, quer ter trabalho. isto, trabalho. Claro, podes fazer isso. Só vai se concretizar seus planos se estiver alinhado aos planos de Deus. Por isso muitos desistem e vivem frustrados, pastor. É, exatamente. Meu plano, Deus não está a ver, outros entraram, outros estão saindo, outros entraram agora, já estão a casar, outros estão a trabalhar, criancinhas que eu criei, olha como é que eles estão, mas o que está a passar assim mesmo. Esses estão alinhados aos planos. Nós queremos resultados sem permanecermos no alinhamento daquilo que o Senhor nos chamou. Não é possível isso se materializar. Todo plano, todo propósito, ele está... Olha, o pastor falou bem, o propósito de Deus está ligado. Eu disse que noutra administração, na vigília, o propósito de Deus em nossas vidas está ligado intrinsecamente. Este propósito vai me levar eu a cumpri-lo de uma maneira impulsiva. Está vendo alguém que quer cantar e cantar com excelência, vai atrás. São materiais, são pessoas. Se conectam a pessoas que cantam, se conectam a pessoas na área. E Deus abre portas. Não tem como eu sentar. Está alinhado. Tem que estar alinhado. Quer ser bom na matemática, brinca com pessoas que entendem, vivem de matemática. Um suspiro dele é raiz quadrática. Me fez lembrar décima, acho que foi 10ª classe. Amém. 10ª classe eu repeti cadeira de matemática. Em 2012 fizemos 10ª classe. E o professor era tão chato. Quer dizer, não era tão chato. Eu que era chato. Eu olhava para o professor como chato. Como se estivesse a nos ameaçar. Yeah. Acho que foi o professor. Foi Tripano ou quem? Não, Tripano foi no outro ano. Esse foi aquele Manuel Domingos. Manuel Domingos, aquele chato que levava até o quarto. Aquilo era bom. Era bom. Era bom. No exame com 12. Reprovei. Reprovei com 7. Daí outro ano tivemos o Tripano. Ok. Então o Tripano foi o professor que me fez eu amar a matemática. E deve estar a nos assistir, ele é meu amigo, é nosso amigo no Facebook. Muitos de nossos professores, Helder Schengel, História, Mutongi, que foi de Física, Paulo de Starso, que foi de Química, Professor de inglês. o pastor Anglas, e vários outros estão aqui nos assistindo. Então, o que eu fazia? Eu queria me dedicar mais, a minha ideia, não quero repetir mais a mesma classe. Exatamente. Eu quero lutar para ultrapassar isto. Acabei me alinhando ao professor Massingarella, João Massingarella, que também foi professor de música, foi meu professor de música. João Massingarella foi um professor com muita inteligência, aliás, é um professor com muita inteligência. E ele entendia matemática, entendia física, entendia química, entendia a ciência. Geografia, entendia. Se você aproximasse para ele, tinha palavra para te dar e palavra positiva para você compreender. Já procurei ele, era meu professor de física, eu procurei para falar de matemática. Eu disse, vem na minha casa, eu tenho todos os dias, das 12 até 14, um intervalo. Estudávamos de manhã. Eu tinha que ir para a escola, estou a largar e estou diretamente para a casa dele. E na altura eu já era casado. A família está à minha espera. Eu vou para lá, sento lá, ele está. Tem um tempo, 1 hora do tempo, a me ensinar, a me ajudar a resolver cálculos, matemática. Quando terminava, eu ia para a escola. Esse foi o primeiro teste. Tive com Tripano. Primeiro teste
teste tive 19, matemática. Mas um colega, acho que foi o Rui Damião, Sim. também acho que teve um 15. Ele disse, olha, segunda vocês vão ter que sentar aqui na frente. Eu fui sentar na frente na segunda sexta e tive 15. Então disse, volta para trás. Você fez por merecer. Volta para trás. Então fui me dedicar no exame, eu fui com 13 médias. Aquela média me levou eu a olhar para o exame assim, por causa daquela entrega minha. Olhei para o exame, eu ri. Yes. Meu colega disse, olha, você está a rir o quê? Eu disse, isso é fácil, é coisa que a gente resolveu na ciência. Posso terminar isso em menos de 30 minutos. Resolvi, entreguei meu rascunho a um colega que estava aflito. Eu entreguei, eu disse, você conseguiu passar nisto aí? Já aprovou. Fui entregar o meu teste no exame. Tive nota 13 de matemática. Fui com 13, tive nota 13, bati 13. Aquele brado aí conseguiu copiar, teve 12. Então, eu percebi que quando eu me esforço na área que eu desejo crescer, algo vai acontecer, mas eu preciso me alinhar a alguém. Não tem como. Eu me alinhei ao professor. O professor me ajudou, consegui. Se eu tenho propósito, me alinho ao dono do propósito. Deus é um professor para nós, Ele nos ensina pela palavra. Então eu tenho que me alinhar a Ele, Ele vai me guiar ao meu destino. Porque Deus sabe aonde nós queremos. Ele disse, eu quero vos levar ao fim que esperais. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, eu espero que estamos a trazer testemunhos também, porque isso tudo faz parte de um propósito profético. Né? Existem pessoas que já deixaram de seguir os seus propósitos. Pastor, eu queria pedir para lermos o último versículo mesmo, que é o Romanos 8:28. Sabem, queridos, o propósito ele está ligado diretamente a dar frutos. Não tem como você ter um propósito. Está a dizer, íamos atrás do conhecimento, íamos atrás de alguma coisa. Eu sempre aconselho pessoas a se unirem, não para coisas malignas. Unirem-se a pessoas de propósito. Você é que nem um casamento, está vendo? Unem pessoas, Deus diz, unem propósitos. Você casa com alguém para cumprir seu propósito de Deus. Você não só pode casar só porque não estás com sede de ter uma mulher. Tem que saber quem esta mulher é para ver se o propósito que Deus te deu vai se alinhar com a mulher que você está a se casar. Se coopera ou não para o meu destino, para onde eu quero chegar. Às vezes é assim, você pode até ser pobre, mas se a mulher sabe dizer que este homem está a viver debaixo de um propósito, tem um lugar onde ele quer chegar, essa visão dela vai suportar a situação que vocês vão viver. Porque ela sabe que hoje estamos nessa necessidade, amanhã estaremos naquela situação. Hoje não temos, não é que somos pobres, não. Estamos a passar por uma crise financeira. Amanhã estaremos no tempo certo. Existe um tempo certo, um lugar certo para cada um de nós. Deus não nos criou para viver do jeito que pensamos que viverem assim, ou somos pobres, então vamos continuar pobres, vamos continuar miseráveis, a vida vai, então, até o dia da nossa morte. Deus não nos criou assim. Deus nos criou para a gente viver o nosso propósito. Não estou dizendo que Deus nos criou para a gente viver riquezas. Porque riquezas depende da pessoa que descobriu o propósito. Salomão disse o quê? Senhor, o Senhor me chamou, mas eu quero conduzir um povo. Até onde quer levar esse povo? Sem sabedoria, sem conhecimento. Me dê conhecimento e sabedoria para conseguir conduzir esse povo ao destino. O destino, no reino de Salomão nunca teve guerra. Porque ele tinha sabedoria suficiente para administrar aquele momento e levar o povo ao destino de sossego, de paz. É o único rei que viveu sem guerra, que não foi a batalha.
Por causa de quê? Estava a viver dentro do propósito. Viva dentro dos seus propósitos. Ou viva dentro do seu propósito para que Deus te ajude. Porque Deus não abandona. Se você está alinhado, talvez fechar mesmo com esse versículo que eu pedi ao pastor. Romanos 8, 28. versículos 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Sabe qual é a maior dificuldade do ser humano descobrir o seu propósito? É porque nós confundimos propósito com a melhor proposta. É forte. Propostas todo mundo aqui pode ter. Aqui, como nós estamos aqui, alguns podem ter uma proposta a fazê-los não vir para aqui. Eu posso dar propostas melhores e pessoas desaparecerem daqui. Sem ligar a pessoa, não, estou ocupado. A fazer outra coisa. É propósito, é proposta. A sua proposta não pode ser confundida com o teu propósito. Atenda a proposta, mas saiba aonde que Deus te chamou. Então, Deus chamou as pessoas para o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. É isso que está a dizer aí, pastor? Daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados pelo seu propósito. Há um propósito dentro da sua vida. Cuidado com as propostas, eu sempre repito, e naquele dia que eu ministrei, falei acerca disso. Estar a cumprir o seu propósito é estar dentro de si. O teu propósito está em si. Não precisa copiar a proposta ou seguir a proposta ou, ainda assim, imitar. Não, Deus tem uma identidade para si. Você, eu sou eu. Pastor Geraldo é Pastor Geraldo. Cuidado com as propostas que aparecem no seu propósito. Às vezes o inimigo quer desviar a atenção e fazer desviar-te do teu propósito. E assim você perder o teu propósito. Na tristeza, na alegria, na pobreza, na riqueza, no sofrimento, saiba que Deus ainda assim, Ele vai cumprir o seu propósito na sua vida. Não desperdice o seu tempo. O tempo é o recurso mais importante que Deus deu ao homem para cuidar também. Deus te deu a sua família, Deus te deu o ministério, mas o tempo é uma ferramenta que não volta atrás, não recua. Você deve cumprir o seu propósito. Por quê? Porque o tempo está passando e o tempo não volta, pastor. Não volta. Não, cuidado, as propostas podem passar, mas o seu propósito está intrinsecamente ligado a si. Está ligado intrinsecamente, está dentro de si. Então, cuidado com as propostas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi um prazer ter estado na sua companhia. Pedimos que partilhem, sigam a página. Nós fizemos uma promessa. Este mês de abril, eu falei com alguém e eu disse que teríamos 5 mil